Olá, nós iremos reagir a um trecho do vídeo do debate do Lucas Banzoli com Ariel Lazari sobre a Eucaristia. E eu vou ler a patrística e a Bíblia, ok? Então nós vamos aqui tentar provar que Lucas Banzoli está errado, ok? Lembrando que eu não sou um apologeta, eu sou um leigo que está tentando entender a história da igreja, tentando entender sobre a Eucaristia, e se porventura eu cometer algum erro aqui, algum equívoco, que nosso Senhor Jesus Cristo me perdoe, que a Santa Igreja também me perdoe. Eu não falo em nome da igreja, apesar de ser católico, não sou apologeta, eu sou como você que está aí assistindo, que tem interesse em saber sobre o sacramento, sobre a história da igreja, e caso algum protestante veja esse vídeo também, leia sobre a Eucaristia, leia a posição católica sobre a Eucaristia. Vamos reagir aqui ao trecho do debate de Lucas Banzoli com Ariel Lazari. A transubstanciação. E por fim, a transubstanciação nos leva a negar os sentidos e a própria realidade, porque sempre que tem um milagre na Bíblia que envolve mudança de substância, ele necessariamente envolve mudança de acidente, né? Então, porque é o único jeito de certificar que o milagre realmente aconteceu. Então, por exemplo, imagina se Moisés chegasse na presença do faraó, pegasse a vara dele, jogasse lá e falasse, tá aí, virou uma cobra. Eu falaria, como assim? A vara continua uma vara, eu não tô vendo cobra nenhuma aí. Não, mas acredite, porque substancialmente é uma cobra, apenas os acidentes é uma vara, então parece vara, mas não é vara, né? O primeiro argumento é o seguinte: Cristo é Deus, ok? Ele é o verbo de Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, né? Por meio de Cristo, todas as coisas foram criadas. E se Cristo do nada pôde criar, porque ele não poderia mudar o que já existe? No caso, a transubstanciação, o pão no seu corpo e o vinho no seu sangue, né? Porque ele não poderia fazer isso. Esse é o questionamento. Lembrando que ele curou o leproso, transformou água em vinho, ressuscitou Lázaro, curou um coxo, tirou lepra de uma pessoa, curou a mulher do fluxo de sangue. Ele fez inúmeras coisas, mas transformar o vinho, né, transformar o pão no seu corpo e o vinho no seu sangue, para os protestantes, a maioria dos protestantes, Cristo não seria capaz de fazer isso. Não faz sentido, hein? Se você quer que Cristo é Deus, se você crer que Cristo realmente é Deus, ele pode fazer. Ele pode fazer. Mas ele disse aqui sobre Moisés, que o faraó chamaria Moisés de maluco, porque o que você está vendo é uma vara, mas... como que é? Moisés, né? Você tem razão que não, né? Não dá Moisés igual. Substancialmente é uma cobra, apenas acidentes é uma vara, então parece vara, mas... Que substancialmente é uma cobra e os acidentes são uma vara. Bom, vamos ler aqui o Evangelho, vamos ler aqui a Bíblia Sagrada sobre esse capítulo de Moisés. Êxodo capítulo 4, quando Moisés vai tirar o povo israelita do Egito. Então eu vou ler a Bíblia Sagrada aqui, vocês acompanhem. Êxodo capítulo 4. E Moisés respondeu: eles não me crerão e nem me ouvirão, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. E o Senhor lhe disse: o que tens na mão? Uma vara? Joga por terra. E ele jogou a vara por terra. E a vara transformou-se numa serpente, de modo que Moisés recuou. E o Senhor disse-lhe: estende a tua mão, toma-a pela cauda. E ele estendeu a mão e tomou-a. E a serpente tornou-se de novo uma vara em sua mão. É para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, realmente te apareceu. Bom, o Senhor continuou: mete a tua mão no teu seio. E ele meteu a mão em seu seio. E quando retirou, sua mão estava leprosa, tão branca como a neve. E o Senhor disse-lhe: mete de novo a tua mão no teu seio. Ele meteu de novo a mão em seu seio, e retirando-a, eis que ela se tornara como o restante de sua carne. Se não te crerem, nem obedecerem à sua voz, se não te crerem e nem obedecerem à voz do primeiro prodígio, se não te crerem nem obedecerem à voz do primeiro prodígio, crerão à voz do segundo. E se ainda permanecerem incrédulos diante desses prodígios, diante desses dois prodígios, nem te ouvires, tomarás da água do Nilo e a derramarás por terra, e a água tirada do rio se tornará sangue sobre a terra. E aí Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu não tenho o dom da palavra, tal. E aí ele faz aquele milagre da vara se transformar em serpente. Mas veja que Deus fez a vara se transformar em serpente e depois fez a serpente se tornar novamente vara. Deus controla a matéria.
Veja, ele falou, mete a mão em seu seio. Quando ele tirou, a mão dele saiu leprosa. Ele falou, mete a mão no seu seio de novo. Quando ele retirou a mão novamente, ela se tornou como o resto da sua carne. Deus pode fazer, Deus pode mudar as coisas criadas. Senão ele não seria Deus. Né? E aí ele vai falar sobre Santo Agostinho. Que exige que se negue todos os 5 sentidos. O problema é que E aí ele diz que a transubstanciação seria o único milagre que nega todos os 5 sentidos. E aí quando o Ariel Lazari diz, você diz que esse milagre é invisível, ele nega. Ele falou, não diz que é invisível, mas se você nega todos os 5 sentidos, a visão é um dos 5 sentidos. Então você sim disse que o milagre é invisível, porque ela nega todos os 5 sentidos. E ele vai citar Santo Agostinho. Ou seja, eles simplesmente aniquilam o sinal não existe na prática. A gente pode ver, por exemplo, Agostinho, que ele vai refutar essa opinião, uma carta muito famosa, a carta 98, lá Bonifácio, onde ele escreve o seguinte: em virtude dessa semelhança, os sacramentos são chamados pelo nome da realidade com a qual se assemelham. Assim, em certo sentido, o sacramento do corpo de Cristo é o corpo de Cristo. E da mesma forma, o sacramento da fé, falando do batismo, é a fé. Com base nisso, o apóstolo disse em relação ao sacramento do batismo, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo à morte. Ele não diz, nós temos significado que fomos sepultados com ele, mas sim que nós fomos sepultados com ele. Ou seja, veja que ele faz uma comparação aqui da ceia com o batismo. E ele diz que em certo sentido, qual católico falaria que Cristo está apenas em certo sentido, né, no sacramento da Eucaristia? Nenhum. Ele fala isso e ainda faz um paralelo claro com o batismo. Né? Ele vai dizer que, não, apesar de, obviamente, a gente não ser fisicamente, literalmente sepultado no batismo, porque o padre ou um pastor que fizesse isso seria preso, né, com bastante razão, graças a Deus, mas, no entanto, é uma verdade espiritual que Paulo fala usando uma linguagem como se fosse literal mesmo, né? Que nós fomos sepultados com ele no batismo. Né? Então, por quê? Porque os sacramentos, vou repetir aquilo que Agostinho disse, os sacramentos são chamados pelo nome da realidade com a qual se assemelham, mesmo não sendo a própria realidade. Inclusive, tem vários versículos bíblicos que vão fazer essa afirmação a respeito do batismo. Por exemplo, Gálatas 3:27, pois os que... Bom, vamos ler Santo Agostinho, essa carta 98 a Bonifácio, vamos ler na patrística essa carta de Santo Agostinho para ver o que Santo Agostinho realmente está dizendo. Bom, aqui ó, a carta de Santo Agostinho. Bom, com grande precisão de conceitos, Santo Agostinho explica, Santo Agostinho explica como o sacrifício eucarístico não é a repetição da morte e ressurreição de Cristo, mas sim a sua atualização e oferta sacramental do sacrifício redentor. Bom, aqui começa a carta de Santo Agostinho. Bom, carta a Bonifácio, carta 98 a Bonifácio. Ó. Por causa da celebração do sacramento, dizemos que hoje acontece a Páscoa, o que não acontece hoje, mas aconteceu no passado. E ele faz uma pergunta: Cristo se imolou a si mesmo uma só vez? E todavia no sacramento é imolado no sacramento é imolado não só em todas as solenidades da Páscoa, mas também todos os dias entre os povos. Por isso, não mente quem, interrogado a esse respeito, responde que ele sim se imola. Aí ele continuou com aquela frase que o Lucas disse aqui. Os sacramentos não seriam sacramentos de forma alguma se não tivesse certas semelhanças com aquelas realidades das quais são sacramentos. Por essa semelhança, geralmente recebem o nome das mesmas realidades. Eles não estão negando que o corpo e o sangue de Cristo na Eucaristia não é de fato o corpo e o sangue de Cristo. Ele está falando que sim, são as mesmas realidades. Aí ele afirma, assim como a seu modo, o sacramento do corpo de Cristo é o corpo de Cristo. E o sacramento do sangue de Cristo é o sangue de Cristo. Ele está afirmando que é. Ele não está dizendo que não é. Assim como o sacramento da fé é a fé. E crer não é outra coisa que ter fé. Está escrito aqui. Por isso, quando se responde em que crê uma criança que ainda não sente o efeito da fé, responde-se que ela tem fé pelo sacramento da fé. E que ela se converte a Deus pelo sacramento da conversão. Porque essa mesma resposta pertence à celebração do sacramento. Assim, acerca do próprio batismo, o apóstolo diz: fomos sepultados com Cristo na morte através do batismo. E faz a referência a Romanos capítulo 6. Bom, não diz representamos o sepultamento, mas fomos sepultados. Portanto, designou o sacramento de tão grande realidade com o nome da sua própria realidade. Ele não está negando que os sacramentos não são realidades. São realidades em si, porque senão não seriam sacramentos. Vamos ler aqui Romanos capítulo 6. Vamos ler aqui Romanos capítulo 6, que tem referência nessa carta de Santo Agostinho a Bonifácio, carta 98. Vamos ler aqui o capítulo 6 de Romanos, ok? Bom, esse é o capítulo 6. Vamos lá. Morte e vida com Jesus Cristo. Então, que diremos? Permanecemos no pecado para que haja abundância da graça? De modo algum.
Nós, que já morremos ao pecado, como poderíamos ainda viver nele? Ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que com Cristo, para que como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Se fomos feitos o mesmo ser com ele por uma morte semelhante à sua, o seremos igualmente por uma comum ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que seja reduzido à impotência o corpo, outrora subjugado ao pecado, e já não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu, liberto está do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos também com ele, pois sabemos que Cristo, tendo ressurgido dos mortos, já não morre, e nem a morte terá mais domínio sobre ele. Morto ele foi uma vez por todas pelo pecado, porém está vivo e continua vivo para Deus. Portanto, vós também considerai-vos mortos ao pecado, porém vivos para Deus em Cristo Jesus. O que ele está dizendo? Que quando você é batizado, você está livre do pecado. E apesar de não morrer literalmente, você de fato é uma nova criatura. Por quê? Porque o batismo, o sacramento do batismo, é uma marca indelével na sua alma. Não se apaga jamais. Uma vez batizado, batizado para sempre. Óbvio que se você pecar mortalmente e não se confessar até o fim da sua vida e não se arrepender disso, provavelmente você será condenado. Porém, o batismo te salva do pecado. Se você não pecar e morrer em estado de graça, você será salvo. Porque está escrito, aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Ou seja, mesmo batizado você pode perder a sua salvação. Mas o batismo te torna uma nova criatura, de fato. Porque todos nós estávamos condenados em Adão. Cristo, através do sacrifício de Cristo na cruz, nós temos esperança da vida eterna. E através do sacramento da Sagrada Eucaristia, que é o seu corpo e o seu sangue. Então, não é um símbolo. Não é um símbolo. Santo Agostinho não quis dizer isso, ok? Vamos continuar aqui. Então, os milagres, a transubstanciação, na verdade, seria o único milagre bíblico que exige que se negue todos os 5 sentidos. O problema é que Cristo não ilude os nossos sentidos. Ele provou a sua ressurreição justamente dizendo para Tomé, vede, né, toca aqui, vê que um espírito não tem carne nem... Bom, e aí ele fala também sobre Tomé. Vamos aqui. Ele fala sobre Tomé. Tomé era... Ele só acreditava vendo, ok? Beleza. Vamos ler aqui o Evangelho de São João, capítulo 20. Vamos ler aqui, ó. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Ou seja, todos os outros viram. Por isso creram. Os outros discípulos disseram-lhe, vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhes, se não vir as suas mãos, o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. E depois disse também a Tomé, introduz o teu dedo aqui e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado e não seja incrédulo, mas antes homem de fé. E respondeu-lhe Tomé, meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus, creste porque me viste. Felizes aqueles que creem sem terem visto. E ele continua aqui, ó. Fez Jesus na presença dos discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. A Sagrada Eucaristia, apesar de estar descrita aqui no Sagrado Evangelho, também é um desses milagres aqui que Jesus faz. Todos os dias, inclusive, né? Todos os dias Deus se faz presente na Sagrada Eucaristia em todas as igrejas católicas. Então, é difícil, os protestantes são incrédulos como Tomé. Eles só vão acreditar vendo. E vendo não acreditarão, talvez. Mas vê o que Jesus disse. Felizes aqueles que creem sem terem visto. Quando você olha o pão e o vinho na consagração, você só vê realmente pão e vinho. Mas nós católicos sabemos que é realmente o corpo de Cristo, mesmo a espécie continuando sendo
mesmo sendo pão e vinho. Mesmo nossos olhos vendo pão e vinho, nós sabemos realmente que é o corpo e o sangue de Cristo, porque nós somos felizes, porque nós cremos sem ter visto, né? Nós cremos sem ter visto. Por quê? Porque Cristo disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então nós acreditamos na palavra de Deus e no próprio Cristo. Vamos ler aqui algumas passagens da patrística a esse respeito, ok? Vamos ler aqui algumas passagens da patrística a esse respeito, sobre a Sagrada Eucaristia. Aqui, ó. Bom, o sacrifício do Novo Testamento que é oferecido na igreja não é o sacrifício diferente daquele que o sacrifício do Novo Testamento que é oferecido na igreja não é um sacrifício diferente daquele da cruz oferecido por Cristo. Bom, vamos ler aqui, ó. Se então o sacerdócio segundo a lei chegou a seu fim, e o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é Cristo, ofereceu o sacrifício e tornou desnecessários os demais sacrifícios, porque os sacerdotes do Novo Testamento celebravam a liturgia mística. É evidente, porém, a todos aqueles entendidos nas coisas divinas que não oferecemos nenhum outro sacrifício, mas antes celebramos a memória daquele único e salutar sacrifício, pois o próprio Senhor nos ordenou: fazei isso em memória de mim, para que pela contemplação lembremos-nos do tipo de sofrimento padecidos por nós. Inflamemo-nos do amor, inflamemo-nos de amor pelo benfeitor e esperamos desfrutar dos bens futuros. Bom, vamos ler outra passagem aqui. Isso aqui é Teodoro de Ciro, comentário à carta aos Hebreus, que foi citada no debate do Ariel Lazari com o Lucas Banzoli. Bom, vamos ler aqui. Cristo como única e perfeita vítima deve ser reconhecido pela fé na oblação de seu corpo e sangue. E porque o corpo elevado de Cristo deveria ser tirado dos nossos olhos e levado às estrelas, era necessário, para que fosse constantemente adorado, que ele nos consagrasse neste dia o sacramento de seu corpo e sangue, e que certamente fizesse isso valendo-se do mistério pelo qual uma vez foi oferecido como resgate, para que, como a redenção se realiza todos os dias e sem cessar para a salvação dos homens, a oblação da redenção também seria perpétua e aquela vítima perene estaria sempre viva na memória e sempre presente como a graça. A única vítima verdadeira e perfeita deve ser julgada pela fé, não pela aparência, nem deve ser considerada pela visão do homem exterior, mas pela afeição do homem interior. Por isso, justamente, a autoridade celestial confirma: a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente bebida. Citando o capítulo 6 do Evangelho de São João. E aqui, esse texto é de Fausto de Ries, homilia. Bom, Cristo é nossa Páscoa por quê? Cristo é nossa Páscoa porque ele, como Cordeiro Pascal, foi sacrificado para a nossa salvação. A liturgia frequentemente inseriu em seus textos essa expressão, já que encontramos em São Paulo, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, e não falta nos Santos Padres, Santo Isidoro de Sevilha, expõe assim o seu significado. Na lei, nos animais imolados eram oferecidas vítimas de carne e sangue. Neste, no Evangelho, é oferecido o sacrifício da carne e do corpo de Cristo, que era figurado por aqueles animais. Naquela se celebra a Páscoa com a carne do Cordeiro. Neste, nossa Páscoa, é o Cristo imolado, que é o verdadeiro Cordeiro imaculado. Isidoro de Sevilha, sobre as diferenças. Bom, vamos mais adiante aqui com textos patrísticos, ok? Vamos ver aqui, ó. Depois santificados com estes cânticos espirituais, pedimos a Deus benigno que envie o Espírito Santo sobre os dons apresentados, para que faça do pão o corpo de Cristo e do vinho o sangue de Cristo. Com efeito, sem dúvida alguma, que quer que o Espírito Santo toque é santificado e mudado. Cirilo de Jerusalém, Catequeses 23. Vamos aqui a mais trechos da patrística. Bom, Santo Ambrósio de Milão deixa claro que, com as palavras da instituição da Eucaristia feitas por Jesus, a sua presença real se produz nesse sacramento. Bom, talvez digas: meu pão é comum,
mas este pão é pão antes das palavras sacramentais. Depois da consagração, o pão se transforma em carne de Cristo. Demonstremos isso. Como pode ser que o pão pode se tornar o corpo de Cristo? Com quais palavras se faz a consagração e com as palavras de quem? Ele responde, do Senhor Jesus. Com efeito, todo o resto que se diz antes é dito pelo sacerdote. Louva-se a Deus, dirige-se-lhe a oração, pede-se pelo povo, pelos reis e pelos outros. No momento em que se realiza o venerável sacramento, o sacerdote já não usa as suas próprias palavras, mas as palavras de Cristo. Portanto, a palavra de Cristo é o que produz o sacramento. Ambrósio de Milão falando a respeito dos sacramentos. Vamos aqui. A brasa que purificou os lábios do profeta Isaías é considerada um símbolo para explicar a ação do Espírito Santo sobre o pão e o vinho que se torna o corpo e o sangue de Cristo. Bom, havia, pois, brasa sobre o altar, a revelação do mistério, que nos seria transmitido. Pois bem, o carvão no princípio era escuro e frio, mas quando foi trazido para perto do fogo tornou-se brilhante e quente. O alimento do mistério sagrado também deveria ser algo semelhante, porque o que é apresentado é pão e vinho comuns, mas pela vinda do Espírito Santo é mudado em corpo e sangue. Assim se transforma na virtude do alimento espiritual e imortal. Teodoro de Mopuestia. Eu acho que é assim que se pronuncia, Teodoro de Mopuestia. Homilia Catequética 16. Bom, vamos continuar. O Espírito Santo que está presente na transformadora e santificadora o Espírito Santo que está presente na ação transformadora e santificadora do sacramento eucarístico também preserva os fiéis do erro e mantém a unidade da Igreja. O Espírito Santo, portanto, santifica o sacrifício da Igreja Católica e por isso o povo cristão permanece na fé e na caridade, enquanto cada um dos fiéis, pelo dom do Espírito Santo, come e bebe dignamente o corpo e o sangue do Senhor, porque tem uma fé reta em seu Deus. Porque tem uma fé reta no seu Deus e vivendo bem não abandonam a unidade do corpo da Igreja. Bom, aqui é duas pauladas, né, no protestantismo, que ele realmente afirma que o sacrifício do pão e do vinho realmente aqui é duas pauladas porque ele afirma que realmente o pão e o vinho são o corpo e o sangue de Cristo e fala da unidade da Igreja, a fé reta, porque tem uma fé reta no seu Deus e vivendo bem não abandona a unidade do corpo da Igreja, como fez os reformadores, né? Martinho Lutero e os outros lá. Então, e eles, né, levaram ao erro milhões de pessoas aí, né? Estão levando ao erro centenas de milhões de pessoas. Bom, vamos continuar aqui. Isso aqui é de Fulgêncio de Ruspe contra Fabiano. Vamos mais à frente, temos mais de 100 citações aqui de patrística. Eu não vou ler todas, mas vou ler algumas aqui para que vocês tenham noção que realmente o corpo e o sangue de Cristo aqui é a Eucaristia. Vamos ver aqui, ó. Santo Inácio de Antioquia confirma que a presença real de Cristo na Eucaristia é uma nota que caracteriza aqueles que professam a fé católica e os distingue daqueles que aderem à heresia do docetismo, que nega a encarnação do Filho de Deus. Eles se afastam da Eucaristia e da oração porque não professam que a Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo, que sofreu por nossos pecados e que, na sua bondade, o Pai ressuscitou. Desse modo, aqueles que recusam o dom de Deus morrem nas suas disputas. Seria melhor para eles praticarem o amor a fim de ressuscitarem também. Santo Inácio de Antioquia aos Esmirnotas, na carta aos Esmirnotas, capítulo 7. A fé na presença de Cristo na Eucaristia exige a crença na divindade do Verbo encarnado. Olha só. Como poderão ter certeza de que o pão sobre o qual foram dadas graças, o pão da Eucaristia, é o corpo do Senhor e a taça de vinho o seu sangue, se não o reconhecem como filho do Criador do mundo, isto é, o seu Verbo pelo qual o lenho frutifica, brotam as fontes, e a terra dá primeiramente a erva, depois a espiga, e por fim a espiga cheia de trigo. Santo Irineu de Leão contra as heresias, capítulo 4. Bom, vamos ver aqui, em dois fragmentos, transmitidos por Ezequiel de Jerusalém, Santo Atanásio dá a conhecer aos recém-batizados que, em que momento da celebração eucarística ocorre a transformação do pão e do vinho no corpo do sangue do Senhor. Bom, tu verás os levitas levando os pães e o cálice com vinho e colocando-os sobre a mesa, enquanto as orações
e invocações não terminarem, não serão outra coisa senão pão e cálice. Mas certamente, depois que tiveram terminado as grandes e admiráveis orações, então o pão será o corpo e o cálice, o sangue do Senhor. Então o pão será o corpo e o cálice, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente, cheguemos à realização dos mistérios. Este pão e este cálice, antes das orações e das invocações, não tem uma natureza além da sua própria. Não obstante, quando as grandes orações e as santas invocações tiverem sido proferidas, o Verbo terá descido ao pão e ao cálice, tornando-os seu corpo. Santo Atanásio, Sermão aos Batizados. Bom, vamos mais à frente aqui, deixa eu ver. São João Crisóstomo. São João Crisóstomo exorta os fiéis a aceitarem o mistério eucarístico com uma fé firme que provém da confiança absoluta que as palavras do Senhor merecem. Inclinemo-nos diante de Deus e não o contradigamos, mesmo quando o que ele diz pode parecer contrário à nossa razão e inteligência. Olha só. Mas deixemos que a sua palavra prevaleça sobre a nossa razão e inteligência. Observemos essa mesma conduta em relação ao mistério eucarístico, não considerando apenas o que cabe aos sentidos, mas prestando atenção às suas palavras, porque a sua palavra não pode enganar. Esse texto refuta totalmente o que diz aqui o Lucas Bonzoli. Isso aqui é de São João Crisóstomo, homilia sobre o Evangelho de São Mateus, 82. Vamos ver aqui, ó, Santo Agostinho. Vamos ler mais aqui. Santo Agostinho, vamos ver, Santo Agostinho. Num sermão de dia de Páscoa, Santo Agostinho se dirige aos recém-batizados, manifestando-lhes claramente a presença de Cristo nas espécies consagradas sobre o altar, refutando novamente o que diz aqui o Lucas Bonzoli, que Santo Agostinho não crê na presença real de Cristo, que de fato é o corpo de Cristo. Bom, este e outros textos do santo mostram que a empona acerca da celebração eucarística era realizada diariamente. Lembro-me de minha promessa. De fato, eu tinha prometido a vós que fostes batizados explicar na homilia o sacramento da mesa do Senhor, que vós vedes agora e do qual vos tornastes partícipes na noite passada. Deveis saber o que recebestes, o que estáis por receber, o que deveis receber diariamente. Este pão que vedes no altar, santificado pela palavra de Deus, é o corpo de Cristo. Este cálice, ou melhor, o cálice que o contém, santificado pela palavra de Deus, é o sangue de Cristo. Através destas coisas, o Cristo Senhor quis deixar-nos o seu corpo e o seu sangue que derramou por nós para a remissão dos nossos pecados. Santo Agostinho, Sermão 227. Vamos ver mais coisas aqui, ó. Cirilo de Alexandria afirma que a presença de Jesus na Eucaristia não deve ser entendida de modo algum como um símbolo, mas como uma realidade, obra da onipotência divina. Vamos lá. E Jesus disse, de modo demonstrativo, este é o meu corpo e este é o meu sangue, para que não penseis que as coisas que se veem são uma figura, mas por causa de algo inefável do Deus onipotente, as oblações são verdadeiramente transformadas no corpo e sangue de Cristo, dos quais nós, participando deles, recebemos o poder vivificante e santificador de Cristo. Cirilo de Alexandria, comentário ao Evangelho de São Mateus. Bom, vamos mais aqui, ó. Todas as obras da criação provêm da eficácia do poder divino, e por isso devemos acreditar e proclamar todas as suas maravilhas, entre as quais se destaca o mistério sagrado da Eucaristia. Bom, vamos ver aqui, ó. Portanto, se a palavra de Deus é viva e eficaz, e o Senhor faz tudo o que quer, se disse, faça-se a luz e foi feita, faça-se o firmamento e foi feito, se pela palavra do Senhor foram fundados os céus, e pelo Espírito de sua boca todos os seus exércitos, se o céu e a terra, a água e o fogo e o ar, e tudo o que deles foi feito, foram transformados pela palavra do Senhor, e ele também formou este nobilíssimo animal, o homem, se por própria vontade o verbo Deus mesmo se fez homem e sem semente humana, tomou sobre si a carne humana, do sangue puríssimo e imaculada da santa e sempre virgem
porque por fim não poderia fazer do pão o seu corpo e igualmente do vinho o seu sangue. Ele pergunta aqui, ó, porque por fim não poderia fazer do pão o seu corpo e igualmente do vinho e da água o seu sangue? Ele disse no princípio que a terra produza grama verde, que a terra produza grama para a forragem, e até hoje, quando chove, produz seus próprios brotos, impulsionados e fortalecidos pela ordem divina. Deus diz, este é o meu corpo e este é o meu sangue, e fazei isto em memória de mim. E isso acontece até que ele volte, por sua ordem toda poderosa, pois assim disse, até que eu volte. Através da invocação, o poder do Espírito Santo, vem chuva sobre este campo novo, sem dúvida, do mesmo modo que tudo o que Deus faz, o faz com a atividade do Espírito Santo, também agora, com a atividade do Espírito Santo, se faz aquilo que excede a natureza, aquilo que não é possível nem receber, nem compreender, senão por fé somente. Esse aqui é São João Damasceno, a fé ortodoxa, capítulo 4. Temos mais aqui, vamos ver aqui, ó. Vamos continuar. Vamos ver, deixa eu ver. Ó. Vamos ver aqui, ó. Este alimento se chama entre nós Eucaristia, da qual ninguém pode participar a não ser que creia serem verdadeiros nossos ensinamentos e se lavou no banho que traz a remissão dos pecados, o batismo, a regeneração dos pecados. Este alimento que se chama entre nós Eucaristia, da qual ninguém pode participar a não ser que creia serem verdadeiros nossos ensinamentos e se lavou no banho que traz a remissão dos pecados e a regeneração e vive conforme o que Cristo ensinou. De fato, não tomamos essas coisas como pão comum ou bebida ordinária, mas da maneira como Jesus Cristo, nosso Salvador, feito carne por força do Verbo de Deus, teve carne e sangue por nossa salvação. Assim nos ensinou que, por virtude da oração ao Verbo, que procede de Deus, o alimento sobre o qual foi dita a ação de graças, alimento com o qual, por transformação, se nutre em nosso sangue e nossa carne, é a carne e o sangue daquele mesmo Jesus encarnado. São Justino, Primeira Apologia, 66. Vamos ver aqui, ó. Vamos mais. Com fé e de modo especial, com a comunhão, os filhos da igreja estão intimamente unidos a Cristo, como canta Santo Efrem num dos seus melodiosos e poéticos hinos. Seu corpo ultimamente foi misturado em nossos corpos. Também seu sangue puríssimo se espalhou em nossas veias. Sua voz também feriu os nossos ouvidos e sua manifestação aos nossos olhos. Ele mesmo misturou tudo em nós inteiramente. E porque amou muito a sua igreja, não lhe dá o maná da sua imitadora, a sinagoga, mas se fez pão da vida para que a igreja o comesse. Santo Efrem, Hinos 37. Vamos mais adiante aqui, vamos ver. Santo Ambrósio de Milão também explica a fé e a veneração devidas ao corpo sacramental de Cristo, bem como o rito com o qual deve ser administrado e recebido. Volta comigo agora ao meu assunto. De fato, é grande e venerável que o maná tenha chovido do céu para os judeus, mas procure entender o que é maior, o maná do céu ou o corpo de Cristo. Sem dúvida, é o corpo de Cristo, que é o Criador do céu. Com efeito, aquele que comeu o maná morreu. Quem comer este corpo terá a remissão dos pecados e não morrerá para sempre. E ele cita aqui São João. Não é sem razão que dizes amém, confessando em espírito que recebestes, não é sem razão que dizes amém, confessando em espírito que recebes o corpo de Cristo. Quando te apresentas, o sacerdote te diz corpo de Cristo e tu respondes amém, isto é verdadeiro o que a língua confessa, que a convicção o conserve. Santo Ambrósio de Milão sobre os sacramentos. Bom, temos inúmeros trechos afirmando isso, que sim, é o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Vamos mais aqui, deixa eu ver se eu acho um bem específico aqui de Santo Agostinho, deixa eu ver. Vamos ver aqui, Santo Agostinho. Para os fiéis, a aproximação espiritual a Cristo e o reconhecimento dele como Salvador, Mestre e Guia, para que a fé aumente e as virtudes floresçam, é fruto da Eucaristia. Vamos ver aqui, ó. Tu também, se quiseres ter a vida,
Faze o que fizeram os discípulos de Emaús, para reconhecer o Senhor. Eles o receberam como convidado. De fato, o Senhor parecia continuar para longe, mas eles o detiveram. E quando chegaram ao lugar para onde iam, disseram-lhe: fica aqui conosco, pois cai a tarde e o dia já vai declinando. Dá-lhe hospitalidade. Se queres reconhecê-lo como Salvador, a hospitalidade lhes devolveu aquilo que a incredulidade os havia privado. Assim o Senhor fez presente na fração do pão. Aprendei onde buscar o Senhor, aprendei onde encontrá-lo, aprendei onde reconhecê-lo quando o comeis. Santo Agostinho, Sermão 235. Bom, são mais de 100 citações aqui. Mais de 100 sobre isso. Santo Inácio de Antioquia. Deixa eu ver, tem mais aqui, quem tem. Aqui, deveis saber, São Cipriano, sabendo que uma violenta perseguição se aproximava e que os cristãos deveriam fortalecer seu espírito com a Eucaristia, escreveu aos fiéis de Tibar, dizendo: deveis saber, sem pensar que as realidades que vêm por aí serão tais quais foram as que já passaram. Uma luta mais grave e mais feroz é iminente, e para ela os soldados de Cristo devem preparar-se com uma fé incorrupta e uma coragem robusta, considerando que bebem diariamente o cálice do sangue de Cristo, para poderem eles também derramar por Cristo o próprio sangue. Amemos também a nossa destra com espada espiritual, para que rejeite com determinação os infames sacrifícios, e lembrando-se da Eucaristia, em que recebe o corpo do Senhor, abrace-o, já que há de receber mais tarde das mãos do Senhor o prêmio das coroas celestes. São Cipriano, carta 58. Vamos aqui mais citações. Escreveu a Santo Bispo de Cartago. Agora, porém, a paz se faz necessária não aos enfermos, mas aos fortes, e devemos dar a comunhão não aos moribundos, mas aos que vivem, para não deixarmos inermes ou nus aqueles que animamos, exortando-os ao combate, mas para armá-los com a proteção do sangue e do corpo de Cristo. E assim, uma vez que a Eucaristia se faz para que possa ser uma defesa para os que a recebem, a armemos com o baluarte da saciedade do Senhor aqueles que queremos que estejam defendidos contra o adversário, pois como é que os ensinamos e estimulamos a derramar o próprio sangue na confissão do nome, se lhe negamos o sangue de Cristo no momento em que estão para entrar em combate, ou como torná-los idôneos para o cálice do martírio, se primeiro não os admitirmos na igreja e beber o cálice do Senhor por direito de comunhão. Bom, acho que é isso. Demos várias demonstrações aqui na Bíblia, na patrística. E eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima. Ariel, tá contigo. Muito bem, o Lucas falou muitas coisas aqui, mas acho que a gente consegue resumi-las muito bem. Eu queria começar mostrando aqui o que ele disse sobre... o que ele falou por último, né? Que milagres invisíveis não existem. Esse seria o único milagre bíblico que você não consegue ver o efeito dele. Pois bem, nós temos um milagre que é a união das naturezas de Cristo em uma pessoa só. Isso já é um milagre que na cruz, por exemplo, estava invisível. As pessoas não conseguiam ver a divindade de Cristo ali. Inclusive diziam: se és o Filho de Deus, desça agora da cruz. Então é uma coisa que é invisível. Depois, a união de Cristo com o Pai e o Filho, as três pessoas em uma natureza só, que todos os cristãos que aceitam o Concílio de Nicéia concordam, também é algo invisível. Tem várias coisas, vários milagres que são assim, os milagres que têm mais a ver com a natureza divina, que é sobrenatural, que está muito acima da nossa realidade. De fato, a gente precisa entender bem. O Lucas falou várias coisas aqui, a gente tem bastante tempo para ir refutando durante o debate. A coisa que ele disse foi, eu vou citar exatamente o que ele disse. Ele disse que milagres invisíveis não existem. Gente, volta aqui a live e veja se em algum momento eu disse que milagres invisíveis não existem. Em momento nenhum eu disse isso. O que eu falei é que sempre que a Bíblia fala de mudança de substância, os acidentes acompanham a mudança de substância. Em momento nenhum eu falei que milagres invisíveis não existem. Você pode voltar e ver o debate desde o início e todo mundo vai poder comprovar isso. Né? A transubstanciação. E por fim, a transubstanciação nos leva a negar os sentidos e a própria realidade. Então, os milagres, a transubstanciação, na verdade, seria o único milagre bíblico que exige que se negue todos os 5 sentidos. O problema é